Muito boa noite. A TV Tribuna apresenta a partir de agora o debate com os candidatos à Prefeitura de São Vicente. De acordo com a Justiça Eleitoral, 8 candidatos estão aptos a participar do debate relativo à representação dos partidos na Câmara dos Deputados. No primeiro e terceiro blocos, as perguntas serão feitas por temas determinados por sorteio. No segundo e quarto, os temas são livres. No quarto bloco, os candidatos também vão ter tempo para as considerações finais. Vamos apresentar então os participantes. A ordem no cenário foi definida por sorteio. Luciano Batista, do PTB. Júnior Bozella, do PSD. Temos também Alfredo Martins, do PT. O candidato Pedro Gouveia, do PMDB. Fernando Bispo, do PR. Paulinho Alfaiate, do Solidariedade. O candidato Davi Morgado, do PSC. E Caio Amado, da Rede. Neste primeiro bloco, todos os candidatos perguntam e todos respondem. Nos demais, conforme informado anteriormente, as assessorias, cada candidato pode responder até 2 perguntas. Atendendo à legislação eleitoral, o debate será transmitido em libras, audiodescrição e closed caption. Nós chamamos a atenção aos candidatos sobre o direito de resposta. Se um candidato for ofendido, deve pedir direito de resposta ao mediador e a solicitação será analisada pelo Dr. Maurício Cury, do nosso departamento jurídico. O direito de resposta pode ser dado imediatamente ou momentos após o pedido. Só um candidato pode falar por vez e, se insistir em falar fora do seu tempo, o microfone será cortado. A TV Tribuna deseja um ótimo debate a todos e que os eleitores de São Vicente sejam os grandes vitoriosos com os resultados deste encontro da democracia. Nós vamos então começando esse primeiro bloco com temas determinados. 16 temas diferentes foram levantados. A ordem dos candidatos no bloco foi definida por um novo sorteio realizado agora há pouco aqui na TV Tribuna. Lembrando que são 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O primeiro candidato a perguntar é o candidato Júnior Bozella. Candidato, nós vamos primeiramente escolher o tema e depois sortear aqui o tema, melhor dizendo. O tema é transporte. Candidato Júnior Bozella, para quem o senhor vai fazer a pergunta? Perguntar para o candidato Fernando Bispo. Pois não, 30 segundos para a sua pergunta. Bom, primeiramente, boa noite, cumprimentar o grupo, a tribuna, parabenizar pela oportunidade de a gente debater as propostas da cidade, me dirigir ao eleitor de São Vicente, com todo o respeito, e perguntar ao candidato Fernando Bispo com relação ao transporte na nossa cidade. Muitas pessoas reclamam das dificuldades de se dirigir de um bairro para o outro, do problema das peruas de lotação, da falta de estrutura do transporte público na nossa cidade. Então, eu queria saber quais são as propostas do senhor para o transporte alternativo da nossa cidade. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, primeiramente, quero aqui dar uma boa noite a todos que nos assistem. Quero dizer que no meu plano de governo, nós tivemos o cuidado de tecer esse tema chamado transporte. Por quê? Hoje, a cidade de São Vicente, ela não tem um terminal de integração e essa será uma das nossas propostas. Criar na cidade o chamado terminal integrado. O que significa isso? Hoje, alguns moradores, vou dar exemplo, os moradores do Jockey Club, eles têm dificuldade de ir até o Japuí, eles têm dificuldade de ir até a Vila Margarida, porque automaticamente precisam pegar 2 conduções. E é inadmissível o morador vicentino ter que pagar 2 conduções para circular dentro da própria cidade. Então a saída é criar um terminal fazendo com que o morador pague apenas uma passagem única, chamado sistema integrado. Sistema esse que não estaria só beneficiando junto ao transporte alternativo, pensando até no transporte chamado VLT e também nos ônibus de circulação da cidade. É claro, sabemos das dificuldades que hoje os permissionários do transporte alternativo têm na nossa cidade, de circulação, até por questão hoje da chamada mobilidade urbana. Algumas ruas precisam
passar por questão de recapeamento e no nosso governo nós estaremos dando condições para que o transporte alternativo possa se sentir inserido. Obrigado, e criando... candidato. O seu tempo, infelizmente, terminou. Candidato Júnior, 1 minuto para a réplica. Olha, ontem eu estive no Samaritá, na casa da dona Renata, eu ouvi a filha dela reclamando a dificuldade de pegar uma lotação para se dirigir ao colégio. As pessoas em São Vicente têm sofrido nos últimos 20 anos com relação às peruas de lotação, né? Muita gente sendo transportada e pouco veículo na rua. Nós temos que exigir, fiscalizar, fazer um disque denúncia para que as peruas de lotação não cometam mais essas arbitrariedades e que também nós possamos criar um projeto que é o Roda São Vicente, integrando com o VLT, com o transporte alternativo e bicicletários na cidade, onde as pessoas possam parar a sua bicicleta e ter uma condição saudável para poder se transportar na cidade de São Vicente. Nós precisamos fiscalizar e exigir que ampliar as frotas de lotação, mais permissionários, criar uma licitação, um edital de forma transparente para que as peruas de lotação, de forma numa condição aceitável, seja exigido pela prefeitura ônibus, micro-ônibus com Wi-Fi, com a internet com ar-condicionado, dando uma condição, uma qualidade de sustentabilidade para a população se deslocar entre a cidade. Candidato. Candidato Fernando Bispo, 1 minuto para a sua tréplica. Como eu falei na minha resposta, a criação desse terminal iria também possibilitar aquelas pessoas que vão utilizar o VLT. E uma das propostas também é o incentivo da bicicleta na nossa cidade. Criar mais alternativas de ciclovias, que essa é uma das grandes propostas já existentes, não só na cidade de São Vicente, mas também em outras cidades. Hoje, nós sabemos que a grande dificuldade de locomoção, tanto por parte ciclista, são as chamadas ciclovias. E nós estaremos ampliando, tanto na via da Presidente Wilson, que hoje não tem a ciclovia, e interligar com a Antônia Emerick. Eu acho que ele já seria um grande avanço para os moradores. Obrigado, candidato. O próximo candidato a perguntar é o candidato Pedro Gouveia. Nós vamos aqui sortear um dos temas. O tema é limpeza pública. Candidato Pedro Gouveia, para quem o senhor faz a sua pergunta? Minha pergunta é ao candidato Paulo Alfaiate. Ok. 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite, São Vicente. Quero aqui parabenizar o Sistema Tribuna pela oportunidade de estarmos aqui debatendo o futuro da cidade. E exatamente por isso quero criar um compromisso com você, você que nos assiste, que aqui nós iremos apresentar projetos, ideias, propostas para a cidade de São Vicente. Paulinho, eu pergunto a você aqui quais os seus projetos para a questão de solucionar o problema da limpeza urbana de nossa cidade. Candidato Paulinho Alfaiate, 1 minuto e meio para a sua resposta. Tá, meus cumprimentos a todos aí, cumprimento a emissora, a todos os participantes. E queria aqui dizer da falta que está fazendo o Marcelo Mena, né, que infelizmente, por motivos legais, não pôde comparecer. Mas eu queria dizer, Pedro, que o problema da limpeza urbana tem sido o grande problema de São Vicente. Isso aí traz até um baixo astral para a comunidade, para a população. As pessoas desestimulam de pagar os seus impostos, porque realmente o problema da sujeira que está a cidade, limpeza de esgoto, o mato alto, o leito carroçável todo desnivelado, precisamos fazer uma ação forte. Precisamos voltar com o transbordo do Sambaiatuba, que é próximo do local. Não podemos pegar, encher o caminhão e levar até o Sítio das Neves, que é muito longe. Isso daí acaba prejudicando muito. Um dos problemas da limpeza da cidade é esse. Ficou muito longe o transbordo. Então precisamos fazer ação forte, precisamos pagar primeiro o funcionalismo em dia, né? Precisamos colocar que os funcionários estejam em dia, que a Codesab volte a trabalhar, volte a funcionar normalmente, para que a gente consiga fazer essa limpeza da cidade. Precisamos também pensar uma forma em conjunto, né, as 9 cidades da região, para que a gente consiga resolver esse problema, porque o problema do lixo é um problema que se agrava a cada dia, é um problema regional e, com certeza, se nós não tivermos uma atitude enérgica e rápida, a Baixada Santista toda vai sofrer bastante. Candidato Pedro Gouveia, 1 minuto para a sua réplica. Você tem total razão quando fala
do incômodo que esse lixo hoje traz à população de São Vicente. Precisamos solucionar esse problema de imediato na cidade, voltar com as regionais, fazer um mutirão no primeiro dia de governo para poder limpar toda a cidade e criar também ferramentas de incentivo à população, fazer trabalhos educacionais dentro das escolas, criar os ecopontos dentro dos bairros da cidade, para que as pessoas possam descartar os resíduos, que hoje é um grande problema na cidade. Vamos, obviamente, também solucionar o problema do lixão na nossa cidade, do transbordo, criar soluções metropolitanas, buscando alternativa com prefeitos das 9 cidades, para que a gente consiga, enfim, equacionar esse problema. Hoje a cidade de São Vicente, ela não consegue dar conta do lixo nas ruas. Isso tudo por conta de que não há uma fiscalização sobre a empresa que faz a coleta do lixo, não há uma coleta permanente nos bairros e nós iremos de maneira eficiente resolver isso. Obrigado. Paulinho Alfaiate, 1 minuto para a sua tréplica. Um dos grandes problemas também é o descarte irregular de lixo na cidade. Hoje em dia não dá para se cobrar do morador que ele não faça isso, porque a cidade está completamente imunda. Mas com certeza depois vai precisar fazer uma ação forte, uma ação de fiscalização e de punição para as pessoas que acabam sujando a cidade. Porque muitas vezes as máquinas passam, fazem a limpeza e no outro dia já é recolocado. Então precisa ter mais consciência, precisa ter fiscalização e a prefeitura precisa fazer a sua parte, senão como ela vai cobrar da comunidade? Obrigado, candidato. O próximo candidato a perguntar é o candidato Luciano Batista. Vamos sortear aqui o tema da próxima pergunta. Educação. Candidato Luciano Batista, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? O Pedro Gouveia. Candidato Pedro Gouveia vai ser questionado. 30 segundos para a sua pergunta. Okay. Boa noite a todos, nossos telespectadores. Nós temos uma rede de educação na cidade que é a maior rede do litoral. E foi implantado, há anos atrás, o sistema de educação, o sistema de creches na cidade. Esse sistema de creches foi implantado pelo ex-prefeito Márcio França, de aluguel de casas, de fazer esse modelo na cidade. A pergunta é, candidato, você acha que esse modelo está correto? É esse modelo que você vai manter para os próximos anos para a cidade? O que você acha desse modelo de educação de São Vicente? Candidato Pedro Gouveia, 1 minuto e meio para a sua resposta. Veja, nós precisamos entender que esse foi um sistema implantado alguns anos atrás e que precisa modernizá-lo. Mas esse sistema, ele atendia cerca de 10 mil crianças dentro das creches de São Vicente, simplesmente com um modelo que foi implantado alguns anos atrás. Hoje nós precisamos remodelar, reestruturar a questão das creches, continuar atendendo as nossas crianças, fazer com que as crianças tenham a oportunidade de serem alfabetizadas na época certa, fazer com que essas crianças recebam alimentação de maneira adequada. Só para se ter uma ideia, na cidade de São Vicente, essas crianças, nas segundas-feiras, se alimentavam 20% a mais do que nos outros dias, porque muitas vezes não tinham a merenda, não tinham uma alimentação adequada dentro de casa. Então vamos reestruturar a nossa educação e a creche passará por essa grande transformação também. Bom, candidato Luciano Batista, 1 minuto para a sua réplica. Esse modelo implantado na cidade é um modelo completamente equivocado. Nas cidades do nosso entorno aqui, é um modelo verdadeiro de creche, com alimentação correta, com sistema pedagógico correto. Esse erro foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado em 2005. Quer dizer, teve anos para consertar esse defeito e não foi consertado. Acho que faltou responsabilidade com a educação de São Vicente, não nesse governo. Desde 2005, e quem apontou isso foi o Tribunal de Contas do Estado, que não podia manter esse modelo de creche, que não podia contratar pessoas pelas APMs, e a responsabilidade caiu nas costas das diretoras de escola, e claramente apontado que não podia continuar assim desde 2005. Portanto, isso tem que mudar e se adaptar a uma realidade atual, onde nossas crianças tenham condições de ter uma educação decente, que é que toda criança tem que ter, direito a uma educação decente. Candidato Pedro Gouveia, 1 minuto para a sua tréplica. Eu lembro aqui, a você, mãe, pai, que teve o seu filho que passou por uma creche. Eles tinham lá uma boa alimentação, uniforme,
eles tinham uma condição de serem bem atendidos. Além das mães que colocavam seus filhos nas creches, podiam trabalhar, podiam dar uma condição de um incremento salarial dentro de casa. Hoje, essas crianças estão nas ruas. Nós precisamos trabalhar com que o dinheiro do Fundeb, o dinheiro da educação, seja 100% aplicado para benefício da educação, trazendo ganhos para essa juventude, para essas crianças que serão o nosso futuro, essas crianças que serão alfabetizadas dentro de um período certo, com a qualificação do profissional, fazendo com que a nossa lei se adeque exatamente à lei do marco regulatório, que a partir de janeiro de 2017 exige que a gente faça algumas mudanças. Iremos trabalhar para resolver isso. Muito obrigado, candidato. O próximo candidato a perguntar será Paulinho Alfaiate. Nós vamos sortear o próximo tema da pergunta: geração de empregos. Candidato Paulinho Alfaiate, para quem vai ser a sua pergunta? Candidato Fernando Bispo. O candidato Fernando Bispo já respondeu. Já respondeu. Candidato Alfredo Martins. Pois não. 30 segundos para a sua pergunta. Alfredo Martins, o nosso grande gerador de emprego e renda da cidade é o comércio. Precisamos estimular esse comércio. Quais seriam suas ideias para que a gente consiga incrementar e voltar o comércio nosso a ser o que já foi o melhor de toda a região? Candidato Alfredo Martins, 1 minuto e meio para a sua resposta. Primeiramente, quero dizer uma boa noite aos ouvintes que nos acompanham, ao Grupo A Tribuna, pela coragem de abrir o espaço para esse debate democrático, onde as pessoas vão poder optar, escolher a melhor proposta. Com relação à questão do emprego, Paulinho, você faz uma pergunta importante. Nós vivemos num momento, hoje, de crise econômica no país. Há 2 anos o PIB ele vem em período de decadência. Nós precisamos fazer a nossa parte. Com relação à questão do comércio, eu tenho discutido que nós precisamos fazer com que o comércio, fortalecer o comércio para a periferia. Nós temos algumas áreas na cidade, como o Jockey, o comércio ali na Antônio Emerick, o comércio na própria área do Beira-Mar, no Jardim Rio Branco. Nós precisamos fortalecer esse comércio nos bairros, descentralizando o centro. No centro, nós vamos estimular a economia criativa, para aproveitar o roteiro já histórico-cultural, que é o grande mercadoria que nós temos que vender para a cidade. E, obviamente, trabalhar no fortalecimento do nosso comércio. Nós temos, hoje, no comércio de São Vicente, o maior comércio da região. Nós precisamos vender mais isso para a região como um todo, como forma de aumentar a capacidade de venda do nosso comércio. Obrigado, candidato. Candidato Paulinho Alfaiate, 1 minuto para a sua réplica. Realmente nós precisamos estimular muito a micro e pequena empresa, que é o maior gerador de emprego da região. Temos um comércio forte no centro da cidade, que se expandiu para Antônio Emerick, para Prefeito José Monteiro. Agora a Avenida Presidente Wilson também está sendo tomada pelo comércio, e a área continental também é um espaço muito grande que tem que ser muito bem aproveitado. Lá a rua José Singer, a rua Ulisses Guimarães também tem um comércio muito forte. Precisamos tentar ajudar aquelas pessoas da área continental para que eles ampliem o seu comércio. Isso fazendo o quê? Mudando a lei de zoneamento, permitindo que se instale em bairros residenciais comércios de pequeno porte. E também precisamos tirar os ambulantes clandestinos e trazer ele para que ele consiga pagar seus impostos, para que ele seja cadastrado, para que ele seja legalizado e pague os seus impostos como todo mundo. E assim acabar com essa concorrência desleal que existe na cidade. Candidato Alfredo Martins, 1 minuto para a sua tréplica. É importante aqui você fala, inclusive, na questão da lei do microempreendedor, e eu olho com carinho muito grande que a própria prefeitura, quando apresentou o projeto que cria o microempreendedor na cidade, eu apresentei 33 emendas para poder deixar o projeto adequado à legislação federal. Agora,
não podemos esquecer que a gente precisa ampliar a forma de arrecadação na cidade. E aí eu trabalho que a gente tem que ter ousadia. A gente vai investir na ampliação do parque industrial da cidade. Hoje, onde a gente tem o parque industrial, ele é restrito. Hoje nós estamos com ele tomado por penitenciárias e a gente precisa de novas áreas para poder impulsionar a economia, que estamos numa área importante. Nós temos o porto, tem o aeroporto metropolitano no futuro de cargas em Praia Grande e nós precisamos inserir a nossa cidade nesse projeto maior, que é para criar emprego para o nosso povo e aumentar a arrecadação da nossa própria cidade. Obrigado, candidato. O próximo candidato a perguntar será o candidato Davi Morgado. Vamos, então, sortear aqui o tema da próxima pergunta. Segurança Pública. Candidato Davi Morgado, para quem o senhor faz a pergunta? Júnior Bozella. 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Primeiramente, uma boa noite a todos. Parabéns ao Sistema Tribuna de Comunicação por trazer, pela primeira vez na história, um debate da cidade de São Vicente. Júnior Bozella, o povo está morrendo nas ruas. Está muito bonita a conversa aqui. Estão falando de outra cidade, não deve ser de São Vicente. Segurança Pública. Você vai ser mais um frouxo, como foram os últimos governantes, de ir na TV e ficar reclamando que o governador não manda policial militar para a nossa cidade, ou vai vir para resolver? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, deixando claro que na condição de vereador eu já tive ações importantes com relação à questão da segurança pública. Eu apresentei a lei na Câmara da atividade delegada, tive audiências importantes com o secretário de Segurança Pública cobrando o efetivo com relação à segurança. Eu entendo que a legislação determina que o Estado tenha que ter essa responsabilidade, mas chegou a hora do município fazer a sua lição de casa. Não podemos ficar dependendo do Estado. Praia Grande funciona muito bem a questão do centro de controle operacional, Santos também tem o centro de controle operacional, a Guarda Municipal, que já é uma determinação por lei, é legislação federal, ela precisa ser armada e nós vamos fazer com que a nossa Guarda Civil Metropolitana seja preparada para que possa ser armada. E também a gente dá condição técnica de trabalho para os nossos guardas municipais, que eles não precisem mais comprar os seus coletes à prova de bala, nós precisamos também fortalecer a questão da ronda nos bairros, tem muita creche, tem muita escola, tem muito posto de saúde que tem sido saqueado diariamente. Nós vamos dividir a cidade em 8 regiões, subprefeituras, Parque São Vicente, Jockey Club, um subprefeito ligado ao gabinete do prefeito para que possa administrar todas as questões da cidade. A gente precisa organizar a segurança na cidade de São Vicente, iluminando, a população paga a contribuição da iluminação pública, são 600 mil reais por mês da CIP. Isso dá para você melhorar a iluminação dos bairros e combater essa questão da insegurança. Enfim, tem uma série de questões que o município pode atuar sem ficar refém das ações do governo do Estado. Candidato Davi Morgado, 1 minuto para a sua réplica. Cara eleitor de São Vicente, segurança é dever do Estado, mas a responsabilidade de guardar o povo vicentino é minha a partir de 2017. Não vou ser mais um frouxo, como foram os últimos prefeitos, sim. Toda temporada vão para a TV, aqui mesmo na TV Tribuna, e reclamam do governador do estado porque não manda polícia militar. No meu governo, não. Nós vamos inverter. Hoje existe uma inversão de valores. O cidadão de bem está preso dentro de casa, enquanto os marginais estão aterrorizando na rua. Eu vou encarar de frente, marginalidade acabou para vocês. Nós vamos contratar, dentro dos 4 anos do meu governo, 1000 guardas municipais. Vamos armar. Vamos implementar o sistema de vídeo monitoramento na cidade inteira. Colocar lâmpadas de LED. No meu governo eu vou encarar a marginalidade. Não vou ser mais um frouxo e ver meu povo morrer nas ruas. Essa é a realidade do nosso povo. O povo está morrendo nas ruas por falta de segurança. Candidato Júnior Bozella, 1 minuto para a sua tréplica. Lembrando também que eu criei comissões na Câmara Municipal para combater a questão dos recursos perdidos na área de segurança. São Vicente recebeu emenda, recurso do governo federal para implantar o monitoramento. E hoje não tem nenhuma câmera de monitoramento funcionando na cidade. Então, nós vamos investir muito nessa questão do monitoramento, prioridade e também deixar claro, né, que o prefeito ele precisa governar, ele não precisa, está muito claro hoje que não precisa de padrinho político a cidade de São Vicente. Até porque nós temos um vice-governador que foi prefeito da cidade e há 2 anos a população de São Vicente tem sofrido muito com relação à segurança pública e o governador e o deputado da cidade nada fizeram para coibir esses abusos com relação à segurança pública. Então é importante a gente mostrar que a prefeitura tem que agir corretamente, investindo na guarda municipal, no controle de monitoramento, enfim, combater
todos esses abusos. E não falta opção, né? Santos dá certo e em Santos não tem um padrinho vice-governador, né? Também em Praia Grande, o prefeito Mourão tem dado um exemplo de como combater a questão da segurança pública, também não tendo nenhum padrinho vice-governador. Obrigado, candidato. O próximo candidato a perguntar será o candidato Alfredo Martins. E nós vamos sortear o próximo tema da pergunta. A pergunta será sobre a área continental de São Vicente. Candidato Alfredo Martins, para quem é a sua pergunta? Vou perguntar ao candidato Luciano Batista. Pois não, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, nos últimos anos, a área continental tem crescido de forma desordenada. Então, nós temos ampliado moradias, a infraestrutura não tem acompanhado. Hoje nós temos 100 mil pessoas que moram naquela região. Qual a alternativa que você apresenta para que a gente possa recuperar essa área, inseri-la dentro do município? Luciano Batista, 1 minuto e meio para a sua resposta. A área continental parece que não pertence a São Vicente, né? Porque todos os prefeitos que passaram pelo Palácio Martim Afonso não deram atenção devida, né? Os investimentos que tiveram na área continental nos últimos anos foram do meu mandato de deputado estadual. Na infraestrutura, a construção de 2 viadutos, um no Parque das Bandeiras e um no Maitá. A Casa do Parto, o Bom Prato no Quarentenário, que nós conseguimos junto com a irmã Dolores e o governador José Serra. Emendas para o campi do Rio Branco, o Hospital do Maitá, isso, pavimentação de ruas no Maitá, 56 ruas, foi tudo assuntos ligados ao meu mandato de deputado estadual. Em relação à prefeitura, não há nenhum tipo de investimento. Aliás, Alfredo, a prefeitura atrapalhou bastante a área continental. Agora, por exemplo, estão construindo mais um presídio na área continental. E qual é a solução para a área continental? É aproveitar o que ela tem de melhor, o espaço, de maneira ordenada. Ela tem do seu lado direito da pista área para construção de empresas, de indústrias, e aí geraria empregos e renda na cidade. Ela tem uma riqueza para fazer o turismo ecológico, trilhas, e ela tem que ser melhor ordenada. O que se viu nos últimos anos foi, não só desse último governo não, do outro foi, depois fazemos a área continental. A área continental tem ruas sem pavimentação. Obrigado, candidato. Alfredo Martins, 1 minuto para a sua réplica. Então, nós precisamos mudar o olhar para essa região. Durante muitos anos, a cidade cresceu na ilha em sentido à praia. Nós precisamos inverter essa lógica, mesmo porque a cidade hoje, a possibilidade de crescimento é a área continental. A primeira tarefa é enfrentar os problemas que hoje temos lá. Nós temos pavimentação de rua há muito tempo, com obras paralisadas que não aconteceram. Isso é prioridade para que a gente dê um fim a essas obras e termine a urbanização dos bairros. Fui secretário, investi na regularização Humaitá, do Quarentenário, a próprio Jardim Rio Branco, que não havia regularidade no cartório para mais da metade dos moradores. A gente precisa ampliar, acabar com a questão de termos ainda na área continental escolas com 3º turno. As 3 escolas que hoje têm horário intermediário estão na área continental. Nós vamos construir sala de aula emergencial e colocar ônibus à disposição para que a gente acabe com esta forma de fazer a educação. Obrigado, candidato. Luciano Batista, 1 minuto para a sua tréplica. Então, mas quem governou a cidade nos últimos anos teve todo o tempo do mundo para fazer isso, né? E como eu disse agora há pouco, os investimentos que tiveram nos últimos anos foram oriundos de um trabalho político meu perante o governo estadual. Na prática, indústrias para a área continental é o que tem que fazer. Não é possível, no meu governo não terá mais recapeamento de ruas, que todo ano são recapeadas. Enquanto isso, no Quarentenário, no Jardim Mandolores, um monte de rua na Gleba 2 sem pavimentação. Os canais não são limpos lá. A coleta de lixo não acontece todo dia, como se lá não se produzisse lixo todo dia. A falta de respeito com a área continental, ela é ampla e restrita, graças aos últimos prefeitos que passaram pela prefeitura. Não é possível tratar ela como se fosse uma coisa à parte. Isso já aconteceu anos atrás. Quem lembra da história, Praia Grande era a área continental do São Vicente, e hoje virou uma cidade pulsante e que as pessoas têm orgulho de dizer que moram lá. Então a nossa ideia é transformar a área continental numa área onde as pessoas têm orgulho de dizer: eu moro na área continental do São Vicente.
Obrigado, candidato. O próximo candidato a perguntar é o candidato Fernando Bispo. Vamos sortear, primeiramente, o tema: funcionalismo público. Candidato Fernando Bispo, para quem vai a sua pergunta? A pergunta vai para o candidato Davi Morgado. Pois não, 30 segundos. Candidato Davi Morgado, hoje Momento. nós encontramos... Momento, candidato. Eu estou recebendo aqui uma mensagem da organização. Nós temos ainda quem não respondeu. Davi Morgado e Caio Amado ainda não responderam, certo? Então temos essa opção. Por isso que eu fiz a pergunta para o Davi Morgado. Sim. Quem não respondeu até agora, Davi Morgado e Caio Amado. O senhor teria que fazer a sua pergunta para Caio Amado, senão ele não teria como responder. Então, tem que ser a resposta para ele. A nossa organização nos passou aqui. Então, por favor, refaça 30 segundos para a sua pergunta para Caio Amado. Candidato Caio Amado, hoje nós sentimos que o funcionalismo público se sente desmotivado. E sabemos também que o sistema da prefeitura precisamos desburocratizar. Quais serão as suas propostas para o funcionalismo público? Candidato Caio Amado, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a você que está assistindo a gente nesse debate. Quero dizer que eu não fui convidado para esse debate, mas graças a uma mobilização que a gente fez muito firme nas redes sociais, que bateu mais de 100 mil pessoas alcançadas, e a decisão da Justiça Eleitoral de confirmar que nós temos, sim, 10 deputados federais e teríamos o direito de estar aqui, nós estamos aqui. Como vocês puderam perceber, ninguém queria fazer pergunta para mim, talvez seja porque a gente apareceu muito bem hoje na pesquisa, aparecemos tecnicamente empatados em segundo lugar, então eu acho que é importante que todo mundo tenha isso claro. Agradeço demais que vocês estejam atentos. Resposta. E eu quero falar agora sobre o funcionalismo público. Não preciso de muito tempo para firmar um compromisso com esse funcionalismo público que está sucateado, desmotivado, sim, desmotivado por essa quantidade excessiva de cargos comissionados que foi criada nesses últimos 20 anos de governo e que, enfim, acabou deixando a nossa máquina pública extremamente inchada, extremamente cheia de pessoas que muitas vezes têm a competência política, que ganham e governam com vários partidos, mas não governam com uma cidade para pessoas. Quero assumir o compromisso público com você, diretor, que deve estar acompanhando e vendo agora, que a gente vai cumprir o Estatuto do Magistério, concurso público para diretor, o concurso que vocês tanto queriam para não ficarem na mão de vereadores, não ficarem na mão de políticos e possam desempenhar suas funções de forma digna. Então, o servidor público vai ter muito respeito no nosso governo. Muito obrigado. Fernando Bispo, 1 minuto para a sua réplica. Eu quero dizer que eu não teria problema em fazer pergunta para nenhum candidato aqui. E quero dizer também que nosso plano de governo, nós temos uma proposta séria para o funcionalismo público. Dentre elas, fazer e trazer a valorização do profissional da área. Ou seja, fazer com que o profissional, principalmente o funcionalismo público, que se encontra desmotivado pelo desmando dos últimos governos no Poder Executivo, nós vamos fazer com que eles tenham curso de aperfeiçoamento, trazer para eles a responsabilidade e a importância deles para o serviço público. Eu não tenho dúvida que a máquina inchada, é verdade, está por excesso de cargos de confiança. E no nosso governo, nós estaremos reduzindo os cargos de confiança, porque sabemos que cada 100 cargos de confiança a menos representa uma unidade básica de saúde aberta 24 horas. Essa é a nossa proposta. Caio Amado, 1 minuto para a sua tréplica. Você que é funcionário público de São Vicente, eu sou gestor de políticas públicas formado na USP, tenho formação na área, sei bem o que é ser funcionário público, passei recentemente num concurso e sei muito bem o que é ser funcionário público numa prefeitura, como você está sentindo, que é extremamente complicado. Olha só,
É importante deixar claro que eu nunca ocupei cargo nenhum nessas administrações, esses cargos comissionados, não sou filho de político, não tenho parente na política, meu pai é professor público do Estado, inclusive, minha mãe é comerciante há 30 anos dessa cidade, e eu tenho uma tranquilidade absurda para falar para vocês de legitimidade, de que a gente tem que sim criar um pacto com o nosso funcionalismo público, porque essas pessoas estão desmotivadas, porque muitas vezes estão ali engessadas, com tanto cargo comissionado, gente que trabalha sem receber, funcionário fantasma, parece que o prefeito dessa cidade tem que ser um caçador de fantasmas, né? Então é hora de a gente começar a organizar as nossas contas que estão estouradas e fazer essa cidade funcionar. Funcionar para políticos? Não. Funcionar para pessoas. Bom, o candidato Caio Amado continua com a palavra porque vai fazer a pergunta agora. A gente vai escolher aqui, ou melhor, sortear o próximo tema, obras de infraestrutura, e logicamente que a sua pergunta é para Davi Morgado. 30 segundos. Vamos lá. Boa noite, candidato Davi. Quando a gente vai falar de obras e infraestrutura, passamos recentemente aí por vários bairros discutindo com moradores do Jockey, com moradores ali Vila Fátima, pessoal ali do Rio Branco, tem problema de pavimentação, problema de enchente, e eu quero entender um pouco mais o que você traz, principalmente com relação aos problemas de enchente, que essas pessoas que para sair de casa precisam colocar o pé na água, precisam se afundar nesse sistema que faliu a cidade, que a gente precisa discutir. Davi Morgado, 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigado pela pergunta, candidato. Infraestrutura. Vamos para a área continental. Ruas que constam como asfaltado, morador do Quarentenário, do Rio Branco, Jardim Rio Negro, né? Sabe, ruas que constam como asfaltadas na prefeitura. Veio o dinheiro, usaram o dinheiro para ir para Las Vegas, para ir passear, para fazer festa de final de ano, e o povo continua pisando na lama. Os canais, todos a céu aberto. Lamentável a situação que o povo está vivendo hoje. Não preciso falar muito, né? Sem falar na obra do teatro, diversas obras de infraestrutura que estão abandonadas. Comigo, o que eu posso falar, candidato, é que nós vamos colocar para funcionar. Nós vamos terminar essas obras. Comigo, nunca mais o cidadão vicentino vai pisar na lama. Isso não é promessa de político, isso é compromisso. Nunca fui político, também, assim como o Caio, nunca tive cargo nenhum nas últimas administrações, nunca participei da classe política. Então, comigo vai ser assim, vamos colocar e terminar as obras que já existem. Bom, 1 minuto para a sua réplica. Bom, pessoal, eu sou muito solidário a você que todo dia aí, que nem sempre agora não precisa mais chover para encher o canal aí próximo da sua casa, para encher a rua próximo da sua casa. A gente sabe que tem algo que é da natureza, o problema da maré, a maré sobe, a água tem um caminho comum. Eu sou de um partido que se chama Rede Sustentabilidade, então a gente quer discutir muito essa questão do meio ambiente, é uma questão de saneamento básico, e a gente tem propostas muito claras para falar especificamente da enchente que afeta vocês cotidianamente. Primeiramente, tem a questão de todo um plano de macrodrenagem, microdrenagem. A gente precisa discutir a questão do dimensionamento de todo encanamento, os bueiros, toda a boca de lobo, todo esse processo que precisa para a água poder escoar livremente e não encher a porta da sua casa. É pensar o planejamento urbano como um todo. E tem mais uma coisa, a nossa campanha é limpa, talvez por isso vocês não conheçam. Então a gente não está entupindo a porta da sua casa cheia de santinho. Por isso que não estamos ajudando a compreender as enchentes. Obrigado, candidato. Davi Morgado, 1 minuto para a sua tréplica. Gostaria de ser aqui solidário com o povo ali do Catiapuã, o povo da Cascatinha, canal da doutora Alcide Araújo. Veio mais de 80 milhões de reais para os últimos governos. Uma vergonha. Cadê a obra do canal da doutora Alcide Araújo? A obra do Sacatarina. Uma vergonha. E outra, vem cá, não foi nesse governo, não. Foi há 8 anos atrás, governo Tércio Garcia. Uma vergonha. O que a gente precisa fazer? Resolver o problema da cidade. Depois cobrar. Mas comigo não vou ter dó, não. Eu vou entregar toda essa papelada para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Eles não tiveram dó. Eu não vou ter dó com vocês, não, viu, políticos de São Vicente? Eles não tiveram dó com o povo que está morrendo dentro do CREI. Eles não tiveram dó com as crianças que caíram na marginalidade. Eles não tiveram dó com o cidadão vicentino de bem. Usaram o nosso dinheiro, sugaram o nosso suor e tiraram nossas esperanças. Obrigado, candidato. Terminamos aqui o primeiro bloco, já voltamos com o segundo bloco, dessa vez com tema livre. Até já.